Olá, turma linda! Tudo bem, meus amores? Olha só, nós vamos dar início a mais uma aula de português, certo? Na nossa aula de português de hoje, está no finalzinho já do livro, né? Porque estamos terminando já a nossa unidade, estamos terminando o ano, então vamos chegar no finalzinho do livro já. Então vocês vão pegar o seu livro de português, esse livro aqui, e vão abrir na página 245. 245. Na aula de hoje nós vamos falar sobre parágrafo, certo? Mas o que será parágrafo? Eu não sei se vocês já observaram que às vezes quando a gente pega um texto para ler, antes de começar o texto, o autor ele dá um espaçozinho para começar a escrever. Então esse espaçozinho que ele dá antes de começar a escrever alguma coisa do texto é chamado de parágrafo. O texto ele pode ter vários parágrafos, dependendo do tamanho do texto, certo? O texto pode ter 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4, 5. Depende muito do tamanho do texto que está sendo escrito. Cada vez que ele vai iniciar uma nova informação do texto, ele dá aquele espaço que significa o parágrafo. Então aqui na página 245 ele colocou um texto que o título do texto diz assim: Dia Nacional da Mata Atlântica. Vocês vão observar, né, que nesse texto ele por 3 vezes ele deu esse espaço. Então significa que o texto tem 3 parágrafos. À medida que a gente for lendo, você vai observar que ele começou um novo parágrafo quando ele foi iniciar uma nova informação com relação àquele tema. Então o texto começa assim: o Dia Nacional da Mata Atlântica é comemorado no dia 27 de maio. Esse dia foi criado pensando em proteger o que sobrou do que já foi uma grande floresta brasileira. Então essa primeira parte será o nosso primeiro parágrafo, certo? Ele vai iniciar uma nova informação sobre o texto, então ele vai começar um novo parágrafo. No passado, a Mata Atlântica ocupava uma grande extensão do Brasil, atingindo 17 estados brasileiros. Hoje em dia, apenas 7% da área da Mata Atlântica ainda está preservada. Então aí, ele deu uma outra informação sobre o tema que ele está falando, consequentemente um novo parágrafo. E no terceiro parágrafo ele diz: mesmo com tanta devastação, a Mata Atlântica é uma grande reserva de biodiversidade do mundo. São 20 mil espécies de vegetais, 849 de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 espécies de peixes, segundo o programa Cidades Sustentáveis. Então, vale muito a pena preservar esse nosso tesouro, não é mesmo? Ele finaliza o texto com uma pergunta. Então, vocês observaram que a cada parte que ele iniciar uma nova informação sobre o tema, ele iniciou um novo parágrafo. Tanto é que aqui embaixo ele diz assim, ó: esse trecho é formado por 3 parágrafos. O primeiro parágrafo informa a data em que é comemorado o Dia Nacional da Mata Atlântica e também expõe o motivo dessa comemoração. Se vocês leem o primeiro parágrafo, vocês vão observar que ele fala sobre o dia em que é comemorado, né, a data em que se comemora o Dia Nacional da Mata Atlântica, e o que ele também fala sobre os motivos, né, dessa comemoração. Já no segundo parágrafo, ele compara o espaço ocupado pela Mata Atlântica no passado e no presente, ou seja, como a Mata Atlântica era no passado e como ela é atualmente. Ele informa sobre isso. E no terceiro e último parágrafo, ele apresenta os números das espécies que vivem na mata. Você vê que ele fala das aves, ele fala dos vegetais, ele fala dos anfíbios,
dos peixes, enfim, de cada um, ele dá o total que representa a quantidade que vive naquela mata atlântica. Então, cada parágrafo está falando sobre um assunto, quer dizer, sobre uma parte do texto, porém, dizendo outras informações. Por isso que ele iniciou um novo parágrafo. Página 246. Então, ele dá a atividade aqui, onde ele deu um texto, e nesse texto os parágrafos eles estão desordenados. Então, o que é que vocês terão que fazer? Vocês terão que olhar qual vai ser o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro. Lembrando que o primeiro parágrafo é onde dá a informação do início do texto, né? O início da história será o primeiro parágrafo. O terceiro parágrafo e o final é o final da história. Então, o que sobrar será o segundo parágrafo, que vai ficar entre o primeiro e o terceiro, que é o meio da história, certo? Já na página 247, ele dá um outro texto, só que nesse texto tem 3 parágrafos, mas ele só separou o primeiro. Então, vocês vão descobrir onde começa o segundo parágrafo e onde começa o terceiro parágrafo. Lembrando que cada vez que ele vai dar uma nova informação, é um novo parágrafo que se inicia. Então, ele só está mostrando aqui o primeiro. Eu quero que vocês marquem no texto onde começa o segundo e onde começa o terceiro. E depois no caderno vocês vão copiar o texto, certo? Mas vão copiar esse texto, mas já colocando os parágrafos, ou seja, os espaços antes de iniciar cada parágrafo, que aqui não está mostrando, tá? E aí no terceiro, ele diz que com a ajuda dos familiares, vocês vão procurem no livro de vocês qualquer texto que tenha um parágrafo e separem ou batam a foto, né, e me mandem mostrando no privado. Olha, tia, eu encontrei esse texto aqui que tem parágrafo. É só bater a foto e mandar para a tia Gil, certo? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje e o nosso assunto sobre parágrafo. Para a atividade de casa, vocês vão fazer essas páginas que a gente estava falando e vão fazer as páginas desse livro fininho aqui, ó, que são as 2 últimas páginas do livro, que é a página 95 e a página 96. Lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato com o Tia Gil no privado, tá? Que eu esclareço as dúvidas. Bate a foto da atividade para a Tia Gil ver o que vocês fizeram, eu corrigi e colocar lá o pontinho extra, tá? Beijo, meus amores. Amo vocês. Até a próxima aula. Beijo!